E aí, pessoal, futebol pós-Grenal tem polêmica. E nós vamos falar sobre a frase do dia. A pérola de Fabiano Baldasso e a incrível comparação entre os jovens do Grêmio e os jovens do Inter. Nome a nome, nós vamos acabar com essa tese. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes você entrar aqui nesse link para entender mais sobre um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra, exatamente isso, R$4.000 de renda extra, não perca esta oportunidade, R$67 de investimento, está aqui no link, tanto na descrição como no primeiro comentário fixado, vá ali e entenda mais sobre esta atividade. Programa Os Donos da Bola, pós-Grenal, discutindo momentos dos clubes, do Internacional e do Grêmio, Fabiano Baldasso, Wagner Martins, JB, sob o comando de Leonardo Meneghetti. Um ótimo programa, como sempre, lembrando, na quarta-feira eu estou de volta aos Donos da Bola, minhas férias terminam finalmente e nós vamos lá discutir futebol. Queria muito estar, sobretudo por causa da frase, né? Em determinado momento, para defender o momento do Internacional, o grupo colorado, a força do Internacional, Fabiano Baldasso disse que o grupo do Inter era melhor, não vou entrar nessa discussão, mas disse: os jovens do Internacional são melhores que os jovens do Grêmio. Ponto. Eu ouvi aquilo, fiz uma brincadeira no Twitter e sabe o que mais? Eu vou estudar sobre isso. Para apresentar um conteúdo estudado sobre esta frase. Para a gente não deixar cair no folclore coisas como essa. Para a gente vir aqui e dizer, vem cá, o que tem de verdade nisso? E eu fui fazer isso. Eu peguei o grupo de jogadores do Grêmio e do Internacional para discutir, nome a nome, as categorias de base. Vamos lá? O Internacional, segundo o site do Inter, tem, oriundos da base, os seguintes jogadores. Daniel e Vitor Hugo, goleiros. Daniel e Vitor Hugo, goleiros. Zagueiros, Pedro Henrique e Zé Gabriel. Pedro Henrique e Zé Gabriel. Laterais, Heitor, Léo Borges e Mazete. Isso mesmo. Volante, Johnny. Meias, Lucas Ramos, Nonato Prached. Atacantes, Peglo e Caio Vidal. Lembrando que o Dourado também é um jogador oriundo da base do Internacional. Para acrescentar o Rodrigo Dourado, o volante, esse já há um pouco mais tempo, mas também não deixa de ser um jogador oriundo da base do Inter. A última venda acima de 10 milhões de euros do Internacional, a última, foi Leandro Damião, por algo em torno de 14 milhões de euros em 2013. Isso é fato. Está aqui, os nomes estão aqui. E também a última grande venda do Internacional. Lembrando que no ano passado o Internacional vendeu o Bruno Twitter Fuchs. Esse que fica jogando no Twitter e joga muito bom no videogame também. O Inter vendeu ele por 7 ou 8 milhões de euros. Esse que o Grêmio perde, ele toca uma flauta no Grêmio. Mas não é mau jogador, não. Não é mau jogador, mas é um pouquinho desaforadinho. Mas isso é uma outra conversa. E aí a gente vai para o Grêmio. Para fazer a comparação, para entender a comparação. Vamos lá? O que o Grêmio tem hoje no profissional? O que representa hoje as categorias de base para a gente criar o comparativo e para a gente entender por que o Inter atua e aparece todos os anos com um déficit absurdo e o Grêmio aparece com superávit? Por quê? Exatamente por isso. Exatamente por isso. Está aqui a diferença. Todos os anos o Grêmio vende jogadores acima de 15 milhões de euros. Isso acontece lá no início do presidente Romildo. E não parou de acontecer. Pedro Rocha, o Wallace, Luan foi vendido por um pouco menos, mas também foi vendido por um bom valor. Arthur por mais de 40 milhões de euros. TT, Diego Rosa, PP, Everton. Mas nós temos os nomes, e nós vamos para os nomes.
No gol são 3. O Breno, que é o titular, o Adriel, que é o reserva, e o Chapecó. Esses são os nomes. Os laterais são 2 laterais direitos. O Wanderson, que dispensa comentário, que é melhor do que todos os outros, mas enfim, vamos lá, não do Grêmio, deles também. E o Felipe Albuquerque, o lateral direito. Na zaga nós temos Tonhão, Juan, Heitor e Manu. Mas vamos pegar Heitor não, vamos pegar Juan e Tonhão contra Zé Gabriel e Pedro Henrique. Vamos lá? Lateral esquerdo, Guilherme Guedes. Tem o Vitinho ainda, mas não vou nem colocar. Aí nós vamos para os volantes. Oriundos da base do Grêmio. Matheus Henrique, Darlan, Varela, Fernando Henrique, Bobsi, Bitelo. O Inter tem o Johnny. Vamos lá? Vamos avançar? Não cheguei em Darlan. Também é oriundo da base. Titular hoje. Os meias, o Grêmio tem GPR, o Grêmio tem Pedro Lucas. O Inter tem o promissor Lucas Ramos, tem Nonato, tem Praxedes. São jogadores promissores. Mas não comparem. Aí nós vamos para o ataque. O Grêmio vendeu o PP há pouco, a última venda. O Grêmio tem Ferreira, o Grêmio tem Léo Chu, o Grêmio tem Gui Azevedo, o Grêmio tem Elias, o Grêmio tem Ricardinho. Essas comparações, sobretudo em cima de frases tão impactantes, e o Baldasso é um influenciador importante do Internacional, se não for contestada e com dados, às vezes até alguém vai dizer, não, vamos ver, quem sabe o Internacional tem sim. O grande problema do Internacional é exatamente esse confronto com o Grêmio. O confronto dos trabalhos. E eu até acho que essa direção, sobretudo a direção do Marcelo Medeiros, investiu em categoria de base. Eles não tinham nada do que eles têm aqui. Eles até melhoraram. Eles devem ter 15% do que nós temos hoje. Porque o trabalho, aí vai se dizer, mas o Inter ganhou a Taça São Paulo. O principal jogador do Inter na Taça São Paulo foi o Cezinha, que sequer fardou no profissional. O Inter tinha ali um projeto diferente do Grêmio. Diferente do Grêmio ali. O Inter tinha um projeto de jogadores, tinham bons jogadores, sim, e o Inter tem ótimos profissionais. Eu estou falando de política de clube. A política de clube do Grêmio. E olha que nós temos críticas ao que fez o Renato, por exemplo, no último ano. Que não permitiu que esse gargalo fosse aberto para os jogadores jogarem. Nós criticamos o Renato. Mesmo assim, hoje, em razão até da forma como o presidente Romildo atacou essas questões, hoje o Grêmio está colocando mais uma vez uma série. O Grêmio terminou o Grenal com 9 jogadores oriundos da base. E em cima dessa realidade, essa frase não pode ficar posta ao vento. Ela tem que ser contestada na porta. Por quê? Porque nós gostamos de discutir futebol, não de fazer piada, não de contar galhofa. Nós gostamos de futebol. E quando tu vai para o futebol, tu vai para os fatos. E neste caso a gente está com um fato grosseiro. A grande diferença, que se reflete lá nos números no fim da história, está exatamente nesses dados que eu passei para vocês. O Grêmio tem um trabalho constante de categoria de base que coloca para o mercado todos os anos muitos bons jogadores. Alguns fora de série, outros muito bons. O Grêmio, é preciso lembrar, desses que eu citei, todos tiveram a amarelinha fardada. Todos eles, sem nenhuma exceção. Todos eles. O Lua jogou com a camisa amarela, esse menino o Arthur jogou, o Everton foi protagonista na seleção, o Wallace já vestiu a camisa também, todos eles. O PP jogou o Brasileiro Sub-23, o Brasileiro não, o Sul-Americano Sub-23, o Matheus Henrique era o capitão do time Sub-23. O Fux jogou também, era a reserva. Então, em cima dessa realidade, é que a gente precisa confrontar essas coisas. Confrontar isso. Porque é assim que a gente consegue entender um pouco mais desse processo de futebol. O Baldasso fez uma frase folclórica, mas dessas que a gente vai lembrar por muito tempo.
porque a distância ela é gigantesca. E os dados dizem isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.